Bom dia, irmãos. Quando é que eu vou largar esse cadernão, né? E ficar mais tecnológico, com um tablet? Eu sou da velha guarda, preciso de espaço no púlpito. Né? Irmãos, vamos estudar hoje a vida de José. Começar a estudar a vida de José, né? Iniciando pelo texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Está apagado assim mesmo? Tá bom. 11, 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. É isso que nós temos no livro de Hebreus a respeito da fé de José, por isso ele entrou para a lista dos heróis da fé. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do nosso estudo. Senhor Deus, obrigado pelo tempo que nós temos aqui, pela chuva que cai, pelos irmãos presentes, pelo nosso culto, pelo estudo da palavra, pelo retrato da vida de José para a nossa edificação, da sua fé, da sua paciência, da sua perseverança, da sua calma diante das tribulações, aquela certeza de que o Senhor que deu a promessa é o Senhor que vai cumprir na vida dos teus filhos, e nós queremos hoje aprender com esse exemplo, que o Senhor possa nos mostrar como nos relacionar com esse exemplo em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, José é um dos meus personagens favoritos na Bíblia. É difícil eu ler a história de José completa e não me emocionar toda vez que eu leio, né? Por tudo que aconteceu, né? O que ele vivenciou ali com os irmãos dele, depois indo para o Egito, indo para a prisão injustamente, ficando anos na prisão injustamente, não foi pouca coisa, né? Depois sendo restaurado por Deus. E é todo aquele relacionamento com os irmãos depois, né? A maioria dos irmãos talvez já conheça a história, que nós não vamos ver hoje, né? Vai ser em aula subsequente, vai ser tratado aí o encontro dele com os irmãos no Egito, mas os irmãos sabem a história básica, né? Ele é vendido ao Egito, ele fica ali, ele cresce no Egito, ele se casa no Egito, e depois Deus manda uma fome, Deus manda 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome sobre a terra, e nesse período de fome os irmãos dele vão se encontrar com ele no Egito, e tem toda uma história ali por trás. E no final, quando o pai dele já foi lá se encontrar com ele no Egito, ele tem essas palavras registradas no livro de Hebreus, né? Não exatamente as palavras, mas a ordem que ele dá. O versículo 22 que nós lemos, né? Próximo da sua morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então, ele entra para a lista dos heróis da fé porque ele fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem a respeito dos seus ossos. É uma fé que é tão convicta que é capaz de dar ordens, né? Não, vai acontecer isso, portanto, vocês, quando eu morrer, vocês guardam os meus ossos, e a hora que vocês saírem do Egito e voltarem para Canaã, então vocês levam os meus ossos, né? Essa foi a ordem que ele deu. Então, é fé suficiente para declarar alguma coisa, para dar uma ordem. E a gente sabe que esse assunto é mal entendido hoje em dia. As pessoas acham que porque tem fé elas podem declarar e dar ordens a respeito de qualquer coisa, né? Chegam a dar ordens para Deus, né? Exigir que Deus faça alguma coisa, porque eu tenho muita fé e eu determino e eu declaro, então Deus vai fazer porque eu declarei ou porque eu determinei. Então, nós temos que entender aqui a diferença entre a
fé que José está mostrando, que é capaz de declarar e dar ordem, de uma fé a respeito de algo que eu desejo para a minha vida, então eu declaro, determino e dou ordem. Coisa bem diferente. Né? Qual é a diferença? Né? Se eu tiver fé como um grão de mostarda e eu der ordem para uma montanha para ela se levantar e ser atirada ao mar, ela vai se levantar e ser atirada ao mar? Sim ou não? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Por que sim e por que não? Quem acha que sim, me diga por que sim. Para Deus nada é impossível. E quem acha que não, por que não? Então é sim, né? Porque tem um argumento para sim, não tem um argumento para não. Por que será que não? Ou porque sim, né? Então você vê que não é fácil responder essa pergunta, porque se eu disser não, eu estou chamando Jesus de mentiroso, né? Porque Jesus disse que sim. Por outro lado, se eu disser sim, eu estou mentindo, porque pode falar para a montanha, ela não vai levantar. Se você simplesmente disser para a montanha, sai daqui e se lança no mar, isso vai acontecer? Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque não tem propósito nenhum para a montanha sair e ser lançada ao mar. Mas se Deus quiser, vai acontecer? Vai acontecer. Porque Ele tem poder para fazer. Então a resposta não é simples, sim ou não. Depende. Né? Tem hora que sim, tem hora que não. Poder para isso tem. Mas não é só porque você crê e aí você declara e a montanha vai sair e vai ser lançada ao mar. Não basta ter fé naquilo que você pensa como uma metáfora para a fé. É verdade. É verdade, que é uma metáfora para a fé. Sim, ele dizer, se você crê, você diz para a montanha, ela vai ser lançada ao mar, ela vai ser lançada ao mar. Aí você pensa, quantas criaturas vão morrer se você fizer isso? Os bichos que estiverem na montanha vão morrer, os bichos que estiverem no mar vão morrer, que ela vai cair uma montanha em cima deles, né? E, enfim, tem que ponderar isso daí, né? A fé não é uma brincadeira que você exerce o seu poder e aí você declara e a coisa vai acontecer, só porque você creu e você deu a ordem e aí ela vai acontecer. Mas pode acontecer. Poder para isso, para levantar até uma montanha e ela ser lançada ao mar, Deus tem. A pergunta é se Ele quer, se tem um propósito divino para isso, né? Então, a resposta não é trivial, sim, vai acontecer ou não vai acontecer. E outra, então, a montanha, de fato, ali, nas palavras de Jesus, é uma metáfora, é uma hipérbole, né? Um exagero. Ele faz ali uma ilustração, né? De que se você tiver um pouco de fé, grandes coisas podem acontecer. Mas não vai acontecer tudo o que você quiser só porque você declarou com fé. Porque se eu disser para a montanha, vai, e o meu irmão que também tiver fé, orar para Deus e falar, não vai, aí o que vai acontecer? Ela vai ou não vai? Um pediu que sim, outro pediu que não, né? Então, quem tem mais fé ainda vai? Deus, Ele obedece quem tem mais fé? É bem assim, né? Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e aí Ele espera que os seus filhos peçam com fé, sim. Tem coisas que Ele vai fazer independentemente se você pedir ou não pedir. Tem coisas que Ele só vai fazer se você pedir, porque Ele quer que você exerça a sua fé. Ele mostra isso nas Escrituras, né? Certos lugares onde Jesus foi, que Ele diz que não curou ninguém porque eles não tinham fé, né? Então dá a entender que se eles tivessem fé e tivessem pedido, Ele teria curado. Então, sim, existe uma participação humana, mas a participação humana não determina tudo o que vai acontecer. Existe um plano de Deus, existe uma vontade de Deus também, né? Então a gente tem que ponderar a respeito dessas coisas. Não é uma batalha de fé, né? Eu quero isso, o outro quer aquilo, eu peço, ele pede, quem tem mais fé vai ganhar. Essa batalha de fé você não vai encontrar na Bíblia. A única batalha de fé que você tem, que eu lembro, é a batalha de Elias com os profetas de Baal, né? Que ele falou, vocês oram aí para o seu Baal, eu oro para Deus, vamos ver quem é que lança fogo dos céus para queimar a oferta, né?
Mas ali era um filho de Deus contra filhos do diabo pedindo para o diabo, né? Então, não é uma comparação que a gente vai colocar aqui com relação a dois irmãos pedindo para o mesmo Deus. Isso aí não tem na Bíblia, essa colocação de ver quem é que tem mais fé para ver o que Deus vai fazer. E outra coisa, nós não estamos tão interessados no poder da fé ou no poder do pensamento positivo, da declaração, né? Esse poder, existe um certo poder da fé e um certo poder do pensamento positivo, que é de você mover a sua própria atitude e a atitude dos outros, e existe um lado psicológico e placebo disso também. Por exemplo, se eu estou com certo mal-estar e eu tenho ali uma atitude positiva, o seu corpo pode de repente reagir positivamente a isso. Você toma um remédio, isso aí os médicos falam, né? Eu perguntei uma vez para uma médica famosa em São Paulo a respeito de um certo medicamento para uma doença, e ela falou: olha, tem uma certa eficiência, mas o grau de eficiência desse remédio não ultrapassa muito o grau de eficiência do placebo. Todo remédio, ela falou assim, todo remédio tem, eu não lembro se ela falou cerca de 30% de efeito placebo. 30% é muita coisa. Não lembro se era 30, se era 20, mas seja como for, é bem considerável a quantidade. O que é efeito placebo? O placebo é como se você tomasse um copo d'água e pensando que é remédio, e porque você acreditou que é remédio, você vai se sentir melhor. Na verdade, não tem nada ali, é só água, mas por causa da sua imaginação, do psicológico, parece que o corpo tem capacidade de, não sei se ele está liberando substâncias na sua corrente sanguínea por causa do que você pensa, não sei qual é a razão, não sou médico para avaliar, mas os médicos falam, todo remédio tem certa porcentagem de efeito placebo. Isso é bom, é coisa que eu creio que Deus fez em nosso corpo de reagir a pensamentos, né? Mas não é esse tipo de poder que estamos interessados. Não é o poder da fé, não é o poder do pensamento positivo, não é desta fé que nós estamos falando quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para José, e José, no fim da vida, ele está morando no Egito, e ele dá ordens para as outras pessoas, dizendo: olha, quando a gente sair daqui, vocês pegam meus ossos e levam de volta para a terra de Canaã. Por que essa fé é diferente? Porque esse é o poder da fé bíblica. O poder da fé bíblica, ela se baseia em fatos espirituais. Fatos espirituais não são necessariamente fatos científicos. Fato científico é o fato que eu coloco no laboratório, faço um experimento e eu registro o que eu observei. Sempre que eu repito esse experimento, acontece mais ou menos a mesma coisa, então eu aprendi alguma coisa, que isso é um fato científico. O fato espiritual é algo baseado em uma declaração bíblica, uma declaração de Deus, em que Deus fala que vai acontecer alguma coisa e você toma isso como fato, você acredita nisso porque está registrado. É isso que eu estou chamando de fato espiritual. E a história nos mostra, e nossas experiências pessoais também mostram, que se você crê nos fatos declarados nas Escrituras, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz porque você vai ver isso acontecendo na sua vida na prática. Então, ao longo da história, profetas disseram o que iria acontecer. As pessoas que acreditaram, tomaram isso como verdade para si, profetas de Deus que falaram, elas foram bem-aventuradas porque elas viram acontecendo. Então, Deus prometeu que Ele vai te dar um filho, Abraão. Abraão creu, Deus deu o filho. Então, ele creu naquilo como se fosse um fato espiritual e de fato ele recebeu isso. Deus disse que ele enviaria o seu filho, Jesus, nascido de uma virgem. Deus disse que ele morreria e ressuscitaria. Quem creu, viu acontecer, recebeu isso para si e viu ele ressuscitado e o fato se cumpriu. Mas o fato já foi determinado antes com a profecia. Então, ele é tomado como um fato espiritual que eu recebo para a minha vida. Se você receber pela fé, você vai ser bem-aventurado quando você vir que o fato se cumpriu, e aí você dá glória a Deus. E esse é o propósito da nossa vida, né? É glorificar a Deus
através das nossas experiências pessoais, através da nossa fé, através da nossa palavra. É para isso que você está aqui, é para você glorificar a Deus, experimentar Deus e se preparar para a eternidade, né? Se preparar para a próxima fase da nossa existência, que não vai ser neste corpo. Então, você tem isso que eu estou chamando de fatos bíblicos, fatos espirituais, né? Outras pessoas que não acreditam vão atribuir isso ao acaso, sei lá, à sorte, mas nós temos uma outra visão de mundo. Nossa cosmovisão é diferente. Nós cremos na palavra e temos experimentado a verdade da palavra. Então, quando José fala, olha, quando eu voltar, vocês levam... Não, desculpa, quando eu morrer e quando Deus tirar vocês do Egito e levar de volta para a Terra Prometida, vocês levam os meus ossos. Ele não está falando isso como um pensamento positivo. Tem que pensar positivo, né? Tem que pensar positivo, você tem que... Deus vai tirar a gente dessa situação, né? Não era isso que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma declaração baseada num fato espiritual. Nós vemos essa declaração, vamos lá, no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 22 a 26, nós temos quando que isso aconteceu. Então, estamos no último capítulo de Gênesis, ele vai fazer essa declaração um pouco antes de morrer. Ele está no Egito, a família dele foi morar com ele no Egito por causa da fome, a fome que tinha no Oriente naquela época, mas o Egito tinha suprimentos, então eles foram morar no Egito. Gênesis 50, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Lembra, nessa altura, a família dele está sendo bem recebida, eles não são escravos no Egito ainda, eles foram lá, foram bem recebidos porque José é um príncipe do Egito, ele foi exaltado ali. Então, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Efraim é o filho dele, né? Ele tem Efraim e Manassés, ele tem esses dois filhos. Ele viu até os seus bisnetos com Efraim, e também viu os filhos de Maquir, filho de Manassés. Então, nasceram sob o juízo de José. Ele viu os seus bisnetos de Efraim e viu os seus netos de Manassés. Manassés nasceu primeiro, mas Efraim que teve filhos primeiro. Teve filhos mais rápido, né? E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então é esta a base da autoridade de José para declarar alguma coisa em nome de Deus, ou dar ordem a respeito dos seus ossos. E fez José jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Não foi cremado, ele queria que os seus ossos fossem levados para Canaã. Com autoridade, né? Vai acontecer, quando Deus fizer, vocês me levam. Não é pensamento positivo, não é esperança, não é declara que Deus vai fazer. Não, é por causa de uma promessa, porque diz, Deus prometeu para Abraão, então vai acontecer. Ele está baseando a sua palavra e a sua fé em fatos espirituais, não no pensamento positivo, não no desejo do seu coração simplesmente. Não é errado você orar com fé, baseado no desejo do seu coração. Nós fazemos isso, né? Eu estou com minha cachorra doente, sério, grave, né? Eu oro para que Deus quiser, Ele cura essa cachorra, do jeito que eu vou fazer, com um filho, com qualquer coisa. Mas não é uma oração baseada na palavra de Deus. Deus não disse que Ele vai curar minha cachorra, né? Eu quero que Ele cure, então eu oro. Se Ele quiser mostrar o poder dele, para que o meu filho veja que ele tem poder de curar uma cachorra, para ele ficar perto do meu filho, né? Então, se isso está no plano de Deus, Ele vai fazer. Agora, não é uma fé baseada em fatos espirituais, é uma fé baseada no fato de que eu sei que Deus me ouve e que Ele quer boas coisas para mim.
né? Se for para o bem, ele vai fazer isso. Agora, a fé, o fato que José usou para dar essa declaração autoritária é diferente, né? Se eu falo, Senhor, cura o meu filho, cura o meu cachorro, eu estou pedindo, suplicando, mas não estou declarando que vai acontecer. Se eu falo, meu cachorro vai ser curado em nome de Jesus, está declarado, já declarei, eu tenho fé, vai acontecer. Não é assim que funciona. Porque você está declarando uma coisa que Deus não declarou. Você está levando o nome de Deus em vão. Quando você fala em nome de Jesus, decreta e declara que alguma coisa vai acontecer, mas Jesus não declarou e decretou que essa coisa vai acontecer, você está levando o nome de Jesus em vão. Você está profetizando falsamente, sendo que Deus não te colocou essa profecia. É o desejo do seu coração. Isto é uma prática comum no meio evangélico, mas você não vai achar essa prática em lugar nenhum da Bíblia. Na Bíblia, as pessoas declaram e decretam aquilo que Deus declarou e decretou. Isso você deve proclamar autoritariamente. Eu proclamo, declaro, não decreto que decretou foi Deus, que Jesus Cristo está voltando. Isso eu posso declarar em nome de Jesus, porque está escrito que ele está voltando. Não sei quando, mas ele vai voltar. Agora, o desejo do meu coração eu não declaro nem decreto. José não está declarando o desejo do seu coração, vamos ver ali o que ele está declarando com base em quê? Gênesis 15, 13 a 16. Então disse a Abraão, aqui é Deus falando com Abraão, a base da fé de José. Gênesis 15, 13. Então disse a Abrão ainda, não tinha mudado o nome dele ainda. A Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Ele está em Canaã, está falando, sua descendência não vai estar em Canaã, ela vai ser peregrina em outra terra. E eis que grande espanto e grande... Não, desculpa, eu voltei no 12, é o 13... em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, que é o Egito, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Vocês não podem tomar essa terra aqui ainda, porque os amorreus moram aqui, a terra dos amorreus, eu vou dar para vocês, mas não está na hora ainda, eu estou dando chance dos amorreus se arrependerem dos seus sacrifícios humanos e adoração a demônios, para eles se arrependerem. Eu coloquei você aqui para servir de testemunho para eles, mas eles não estão se arrependendo. Eu vou dar mais 400 anos para eles. Enquanto isso, vocês saem, vocês vão formar um povo lá no Egito, e um dia eu vou trazer vocês com mão forte, e eu vou tirar os amorreus e vocês vão ficar com a terra. A profecia é muito precisa, lógico que os homens olham para isso e falam, isso aí foi escrito depois do que aconteceu, Deus isso não foi escrito antes de acontecer. As pessoas vão ter todas as suas razões para duvidar, mas nós cremos que foi escrito antes. Na verdade foi escrito depois, porque foi escrito por Moisés, mas foi falado antes a Abrão, né? Isso aqui é uma tradição oral que passou de Abrão até Moisés, essas palavras, e quando Moisés sai do Egito, ele escreve essas palavras, e aí ele escreve baseado numa tradição oral que já existia. Não foi escrito por Abraão, isso foi escrito por Moisés, segundo não só a tradição judaica, quanto as palavras do próprio Jesus, né? Ele confirma que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Tá, então temos aqui a base da fé de José. José conhecia a história, ele conhecia a tradição oral, que dizia que nós vamos sair daqui com mão forte, então ele deu ordem a respeito dos seus ossos, né? Aqui pode dar a impressão, quando ele fala a quarta geração vai sair, não é isso que ele fala no versículo 4, né, versículo 16, a quarta geração tornará para cá.
Pô, a quarta geração, então eu falei que José viu seus bisnetos já na quarta geração. Aqui você tem José, você tem Efraim e você tem o neto e o bisneto, já é a quarta geração. Será que José viu a quarta geração? Não. Cuidado com a palavra geração. Geração, depende do contexto, ela é lida de maneira diferente. Lá no fim de Gênesis, quando fala José viu a terceira geração dos filhos de Efraim, então seria a quarta de José. Tá, mas a geração que é o Gerul, né? Aqui em Gênesis 15, a quarta geração significa 400 anos, porque é o que ele falou, né? Ele disse, olha, a sua descendência será peregrina e afligida por 400 anos. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que tomar cuidado. Você vai fazer uma comparação de pessoas, você tem que ver o contexto, como é que está sendo tratado. Aqui, neste contexto, claramente uma geração significa 100 anos. Lá no fim, claramente uma geração significa quem gerou quem. Você pode gerar uma quarta geração em 80 anos, né? Você teve um filho com 20 anos, o teu filho teve com 20, o outro teve com 20, o outro teve com 20, pronto. Em 80 anos você tem 4 gerações. Mas aqui não, aqui são 400 anos, tá? Então, só um detalhe aí para a gente aprender como ler a Bíblia, né? Às vezes uma palavra tem um significado num texto e tem outro significado no outro contexto, né? Sempre olha o contexto para ver como medir isso aqui. E, mais precisamente ainda, também só uma curiosidade, quanto tempo de fato durou a escravidão de Israel no Egito? Êxodo 12:40 nos diz quanto tempo durou. Êxodo 12:40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Alguém vai apontar, tem uma contradição na Bíblia. Deus falou para Abraão que ia ser 400. Moisés depois falou que foi 430. Os números são às vezes arredondados, né? 4 gerações, 400 anos, outro diz 430. Não entre em crise por causa dessas diferenças. Às vezes a Bíblia usa números arredondados. Até o 430 pode estar arredondado, pode ter sido 431, 429, o exato, assim, às vezes não é a intenção do autor te passar, ela tem um número arredondado, né? Então, José conhecia essa profecia aí dada por Deus a Abraão. Pela fé, então ele deu ordens baseado na palavra de Deus, não com base numa voz interior que eu ouvi. Eu tenho uma intuição que Deus vai tirar a gente do Egito. Eu tenho esperança que Deus vai tirar a gente do Egito. Não, você tem certeza, porque Deus falou que Ele vai tirar você do Egito. Como eu disse, a voz interior, ela é errada. Eu pensar na voz interior, não é errado você pensar numa... eu acho que Deus está falando comigo, está me direcionando para fazer isso aqui. A gente tem isso na nossa vida, a gente pensa essas coisas. Eu sinto que Deus está me conduzindo nessa direção. A gente age assim também. Essa condução subjetiva do Espírito de Deus no nosso coração, a gente leva em conta na nossa vida. Só que ela é diferente da instrução objetiva e direta da palavra de Deus, né? Por isso que é importante nós termos uma Bíblia escrita, né? Hoje em dia é um privilégio que nós temos, porque ela te conta a história do que aconteceu e do que Deus falou no passado com seus homens, e você tem a direção objetiva. Esse aqui é o objetivo, é Deus falando palavra por palavra. Abraão, quando ouviu isso, ele não teve uma sensação de que Deus está falando com ele. Eu tenho uma sensação de que Deus disse que a gente vai ficar 400 anos. Não, é uma comunicação direta. Então nós temos comunicação direta com as Escrituras. Deus pode te dar uma comunicação direta num sonho, numa aparição, alguma coisa? Pode, não é o comum, não é a nossa regra para a vida. Eu nunca tive essa comunicação direta. Você não precisa dessa comunicação direta se você tem a palavra de Deus. Se Deus quiser te dar uma experiência transcendental, sobrenatural, Ele tem poder para isso, mas não é a forma como Ele vai se comunicar conosco no dia a dia. Ele vai se comunicar por aquilo que Ele já deixou escrito, né? Agora,
a direção subjetiva do Espírito de Deus falando na sua consciência, isso é cada dia. Você tem a consciência, o Espírito de Deus te acusando e te confirmando alguma coisa. Não, isso aqui não é da vontade de Deus. Isso é o Espírito de Deus falando para você. Não precisa necessariamente você lembrar de um versículo falando não cobiçarás. Às vezes você não lembra de um versículo específico, mas o Espírito de Deus fala com você. Essa direção subjetiva não existe também. Mas quando você declara algo autoritariamente em nome de Jesus, tem que ser revelação objetiva, não subjetiva. Porque senão você incorre em estar agindo como um falso profeta, né? E vai ser julgado como um falso profeta. Bom, quem foi José e de onde veio a sua fé? Por que ele tinha tanta fé nas palavras de Deus, né? Qual foi o histórico de vida de José? Como que Deus forjou a fé no seu coração? Gênesis 30 vai nos dizer aqui quando que ele nasceu, como ele nasceu, né? Gênesis 30, versículo 22, aqui nós temos nesta fase aqui, ele é filho de Jacó, né? Jacó também chamado de Israel. Então ele é um dos 12 filhos de Israel, homens, fora as filhas, ele teve 12 homens, né? Então, quantas esposas Jacó tinha? Quantas esposas Jacó tinha? Duas, quem eram? Raquel e Leia. Mas ele teve mais filhos com outras, quem são? Teve duas servas, cada uma tinha uma serva, né? Quatro. Então ele teve 4 esposas, 2 principais, 2 que eram esposa de segunda classe, mas era esposa também, estavam ali, eram mães dos seus filhos, eram tratadas de certa maneira como esposa. Em alguns textos do Gênesis, ele vai dizer, eu tenho 4 mulheres, né? Mas a principal era quem? Raquel, que ele amava, que ele escolheu. Leia, que foi empurrada para ele por engano, né? Enganaram ele, entregaram Leia. E ele tinha, já vou passar a palavra, mais 2 que eram. A Leia tinha uma serva, a Raquel tinha uma serva. Elas iam tendo filhos, né? Raquel era estéril, Lia tinha filhos. E aí ele ia gerando filho. A Lia não era amada, a Raquel era amada, e a Lia ficava falando, agora eu tive um filho, meu marido vai me amar. Agora eu tive outro filho, meu marido vai me amar. Mas o marido continuava amando a Raquel. E aí a Raquel ficou louca com isso, né? Eu nunca tenho filho. E aí ela vai, se desespera, né? No versículo 1 ela fala, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. Inveja é a palavra-chave da aula de hoje, né? Guarde isso. E teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Era tanta inveja, tanta competição, é por isso que não é para você casar com mais de uma que não vai dar certo. Mas inveja, me dá filhos, senão eu morro. E aí... E Jacó fala, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Estou fazendo a parte, velho. Mas você tem ali, ela vai fazer o quê? Ela vai dar a sua serva então para ele gerar filhos dela para que fiquem no nome de Raquel, né? Como se fosse filho de Raquel. Ela deu a serva como o nome da serva, é Bila, né? Bila é a serva de Raquel. Depois a Lia vai ter um filho atrás do outro, chega uma hora para, não consegue mais ter filho. Ela dá a sua serva Zilpa. Ela faz igual a Raquel. Você dorme com a Zilpa, vai ter filho com ela, e aí como se fosse meu, né? E aí ele vai tendo filhos, ele obedece às esposas, dorme com a serva, dorme com a outra, e vai tendo filhos. Gera uma filha que é a Diná, gera 12 filhos. E diz o texto mais para frente que ele tinha outras filhas que não são mencionadas também, né? Lá no versículo 22 vai acontecer um milagre. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, ela que era estéril, né?
E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. José significa em hebraico que ele acrescente, né? É o nome de José, que ele acrescente outro filho, né? Ela quer outro. E Deus acrescentou. Se você for ver ali no capítulo 30, aí demora aqui nascem 11 filhos deles, mais Adiná. E aí só lá no capítulo 35, versículo 16, você vai ter a resposta dessa oração dela sendo atendida. Você vê que Deus, Ele ama os seus filhos, Ele atende oração até de gente esquisita que nem a gente. Porque, assim, não precisa ser perfeito para Deus atender a sua oração. Aqui é um monte de gente cheia de defeito, de inveja, de competição, mas Deus ouve a oração. Versículo 16: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque ela morreu durante o parto, né? Ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Benoni significa filho de minhas tristezas. Ela está morrendo e teve um filho, ela chamou Benoni, mas o pai não gostou, né? Chamou de Benjamim, que significa filho da minha destra. Ele rebatizou o seu filho, né? Então assim morre Raquel, a esposa favorita do Jacó, e ele tem o seu 12º filho, que é Benjamim. Então você tem de Raquel mesmo, você só tem Benjamim, que é o último, e José, que é o penúltimo, né? Os dois únicos filhos de Raquel. Isso vai marcar a história daqui para frente, né? São os filhos favoritos de Jacó, são José e Benjamim, porque são os filhos da esposa favorita e também porque são os últimos, né? São os mais novos. Ele tem um carinho especial para com ele. Aí a gente avança um pouco no tempo em relação ao nascimento de José, mas ainda antes da morte da Raquel. Você tem no capítulo 33, vamos ver aqui. É o 33. E levantou-se já, essa aqui a gente já leu em outras aulas. Ele levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. As servas tinham 2 filhos cada uma, então 4 filhos ele mandou na frente, as servas e os 4 filhos. Depois, no segundo pelotão, colocou Lia e seus filhos, e por fim colocou Raquel e José. Ainda não tinha nascido Benjamim, né? Raquel estava viva ainda. Então, preferido, que não podia morrer de jeito nenhum, né? Se acontecer algum problema, pelo menos eu salvo Raquel e José. Então, esse contexto é importante para você entender a rivalidade entre José e seus irmãos, né? A gente vê ali que José era o queridinho de Jacó. José ganhou uma roupa colorida, e aí os irmãos, por causa disso, queriam matá-lo. A gente vai ver o texto, né? Mas queria matar só porque é o filhinho do papai. Todo pai gosta do caçula, né? A mamãe gosta do caçula, tudo bem. Por causa disso você vai querer matar seu irmão? Não é só isso, né? Se tivesse que salvar alguém, ele ia salvar o José e deixou os outros para morrerem, né? Então, existia uma preferência muito forte, e é uma família dividida, né? É uma família com 4 mães, um pai e 12 filhos, fora as filhas, né? E tem preferência, tem uma escala de preferência, tem uma hierarquia de preferência, né? E sempre a gente coloca aqui a observação. Quando você lê essas histórias do Antigo Testamento, a gente vê aí as pessoas blasfemando, às vezes na vida, na internet, né? Falando, esse Deus não presta, esse povo de Deus não presta, olha aqui como eles faziam tudo errado, né?
você tem que sempre pensar que isso aqui é um outro mundo. Estamos falando de, não sei, 4.000 anos atrás, né? Você tem que comparar eles não com a civilização pós-cristã, pós-Cristo, depois de Cristo, né? Existe uma realidade depois de Cristo, onde nós vivemos de uma maneira diferente, mas isso aqui estamos aí mais de 1000 anos antes de Cristo, né? É outra realidade. Eles não têm Jesus Cristo, eles não têm a Bíblia, eles não têm nem o Velho Testamento, nem a lei de Moisés, eles não têm nada. Eles estão começando a formar um povo de Deus, né? Um povo de Deus organizado e com regras estabelecidas, e você vai contrastá-los com a barbaridade dos povos pagãos da sua região, de onde eles foram tirados, que não só tinham muitas mulheres e muitos filhos, como também matavam seus filhos para oferecer aos deuses, né? Então é com estes povos que você tem que comparar essas pessoas, né? Não adianta você conversar com a psicóloga e ela falar: olha só que família desajustada, né? Família desajustada comparada com hoje, né? Mas não comparada necessariamente com a realidade daquela época, né? Bom, então, tendo feito novamente essa observação, a gente segue aqui. Os filhos das servas eram Dan, Naftali, Gade e Azer. Esses filhos de Bila e Zilpa eram os menos importantes da família. Dan, Naftali, Gade e Azer. Uma possível consequência desse meio que não sei se eu vou usar a palavra desprezo de Jacó com relação a esse filho, mas essa diferença dele com relação a esses aí, ele cuidava deles, né, mas não da mesma forma como cuidava os outros. Não vou dizer que é um desprezo, mas era uma preferência muito forte com relação aos outros. Talvez isso tenha influenciado esses filhos a uma certa delinquência. Você vai encontrar na família um comportamento meio delinquente por parte de alguns. Você vai ver ali no capítulo 37, versículos 1 e 2. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Está na terra de Canaã, tudo bem? Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Por isso que eu digo, elas também eram tratadas como esposas de segunda categoria, mas aqui é chamado de mulheres do seu pai. Não é só concubina, né? É mãe dos filhos, né? Então é tratado ali com um certo nível de esposa aqui. Então, com os filhos de Zilpa e Bila, né, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Más notícias eu não sei, o texto não diz. Por isso eu usei a palavra delinquente, mas pega delinquente entre aspas. Não sei o que eram as más notícias, não sei exatamente o que eles estavam fazendo, mas não era coisa boa. Então ele tinha 4 filhos aqui que faziam coisas más. E o José andava com eles, mas ele trazia más. Oi? Entregava, né? Ele era dedo duro, mas a gente fica pensando assim, por que ele era dedo duro? A gente vai ver que o próprio Jacó pedia para o José ir lá e, olha, vá lá com seus irmãos e me diz o que eles estão fazendo, né? Então, ele estava sendo obediente ao pai também, né? Porque o pai mandava ele, olha, vigia que eles não são confiáveis, né? Então, José fazia isso. Tá. Veja só, a gente encontra na história de Isaac aquela preferência por Esaú e na história de Rebeca aquela preferência por Jacó, né? Os pais então de Jacó já tinham essa divisão no lar. Apesar de que Isaac só tinha uma esposa, né, era só a Rebeca, ele gerou Esaú e Jacó, e havia isso dentro de casa. Jacó cresceu com esse conceito
de que meu pai prefere Esaú, minha mãe me prefere. Isso passa para a próxima geração, como Jacó vai refletir isso nos seus próprios filhos também, né? Ele também só queria uma esposa. Isaac casou só com Rebeca. Jacó só queria Raquel. Ele acabou recebendo 4, mas não é o que ele queria, mas não teve, ele não, é consequência do engano dele, né? Ele enganou ao longo da sua vida, então ele foi enganado também e acabou ficando com essas 4. E veja uma coisa, os erros da vida não impedem que Deus cumpra o seu plano na nossa vida. Deus tinha um plano de fazer de Israel uma grande nação. E ele, por meio de 4 esposas, ele dá 12 filhos para Jacó, para Israel, que vão formar 12 tribos. Então Deus vai abençoar a longo prazo essa nação, até via coisas erradas que aconteceram, né? As coisas erradas que acontecem na nossa vida por culpa nossa, muitas vezes, elas não impedem que Deus cumpra o seu plano na nossa vida. Algumas coisas a gente não enxerga o que vai acontecer, mas outras coisas, como eu falei, a respeito do futuro, né? Outras coisas estão declaradas. Então, se Deus declarou que vai ter uma grande nação, vai ter uma grande nação. Não interessa se a esposa é estéril, não interessa se colocou os pés pelas mãos, que fala, né? Eu sou ruim de provérbios populares. Trocou os pés pelas mãos, né? Sara, né? Dá Agar para o Abraão dormir com ela para gerar filho, né? Não vai ser esse, vai ser com Sara. Ou então, Jacó pega Lia como esposa, porque um filho com Lia só, então. Não quero Raquel, né? Fica, você tem uma já, né? Estava na frente dos bois. Foi os carros na frente dos bois, pronto, né? E aí então ficou com Raquel, que a Raquel então vai, fica com 2, então vai ter briga na família o resto da vida, né? O que é melhor? Você casar só com Lia e ficar só com uma, ou você, por causa da paixão do seu coração, ter 2 e vai passar o resto da vida brigando? Creio que Jacó errou naquilo. Ele devia ter ficado só com a Lia. Mas Deus abençoou mesmo assim a longo prazo. Ele gerou ali as 12 tribos, né? As 12 tribos no plano de Deus não vão ser, por causa dos erros de Jacó, o plano de Deus não vai ser anulado, ele vai ser cumprido. É a soberania de Deus, né? O seu decreto será cumprido. Só que Jacó, então, recebendo essa influência de uma família dividida, a gente percebe também ele fazendo divisão na sua família, né? Estamos no capítulo 37 de Gênesis. Vamos ver agora os versículos 3 e 4. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Está errado, não é para você amar um filho mais do que os outros. A Bíblia não narra as coisas para você imitar necessariamente. Tá? Não é tudo que está na Bíblia que os homens de Deus fizeram que é para você copiar. Está narrado porque é fato. Amava um mais do que o outro. Não está dizendo que está certo isso. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Uma explicação humana, natural. Era velho e gerou um filho e ficou com esse filho no coração. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Algumas traduções dizem uma túnica de manga longa, né? Uma veste festiva ali. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. Também não está errado, não está certo odiar o irmão só porque ele é preferido. O Bíblia está falando que é um fato. Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Não consegue nem falar. Briga. Toda vez que vai falar com o irmão, tem uma briga. Como é que cresce José nesse ambiente familiar? Olha, o ambiente familiar não é propício para o desenvolvimento espiritual de José, mas ele se desenvolve muito bem espiritualmente, apesar disso. Então, quando você tem uma família dividida, uma família aparentemente desajustada, e você tem 11 filhos contra um, olha, isso aí não determina quem o filho vai ser. A escolha é individual. Da mesma maneira, você educa os filhos corretamente, sem fazer distinção, ensinando a palavra de Deus para 11, para 12.
Às vezes 11 vão seguir, 1 não vai seguir, 6 vão seguir, 5 não vai seguir. O que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, a regra é, se você ensina, a chance de dar certo é maior. Isso não é profecia, eu já falei isso em outras ocasiões aqui. Provérbios não são profecias. Provérbios são palavras lógicas de sabedoria. É sábio você educar o seu filho. Se você não educar, a chance dele se desviar é muito maior. Se você educar, ele vai se lembrar disso o resto da vida. Talvez ele escolha mesmo assim fazer o que é errado. Nós temos muita experiência, muitas famílias com relação a isso, né? Então, muitos filhos, a maioria seguiu, um ou outro não seguiu. Aí você vai culpar o pai, vai ficar procurando, você errou aqui, errou ali. Irmão, você vai errar, como pai, como mãe. Você vai errar. Pode procurar, você vai errar aqui e vai errar ali. Mas não é por causa disso que você perdeu o seu filho, porque nós não somos pais perfeitos. Então, você deve procurar não errar. Mas, ainda que você erre, se você ensinou a palavra de Deus para eles, a responsabilidade deles é de seguirem quando eles crescerem. É a responsabilidade deles. Né? Então, e isso acontece da outra forma também. Não tive pai temente a Deus, não tive mãe temente a Deus. E você vai jogar isso como desculpa no dia do juízo perante Deus? Ele não vai aceitar. Por quê? Porque está aqui. Você tem uma criança, uma coisa. Uma pessoa que cresceu e toma suas decisões é diferente. Você é responsável pelas suas decisões, não pode jogar a culpa nos seus antepassados. Não vai ficar procurando maldição hereditária, não vai ficar procurando influências, jogar a culpa nos outros. Não. Somos nós. Você responde perante Deus a respeito da sua vida espiritual quando você cresce. Irmão, Oi. Aí, José amava mais, Jacó amava mais José do que os outros irmãos. Benjamim já era vivo, né? Benjamim aqui já é vivo. A gente vê que já era um plano de Deus, né? Esse amor de Jacó com José, né? Porque José era escolhido. Sim, você está dizendo que ele poderia amar mais Benjamim do que Jacó, porque José, porque afinal de contas Benjamim nasceu depois. Ele tinha um carinho especial com Benjamim também, mas o preferido era José. Porque já era plano de Deus, né? Era plano. Com certeza, aí a gente vai colocar a coisa com bastante cuidado. Da seguinte maneira: é plano de Deus que Jacó ame mais José do que os outros? Está errado, ele tem que amar todo mundo, ele não pode amar mais um que outro. Por outro lado, está nos planos de Deus, porque aconteceu. Eu estou dizendo em relação ao plano de amar. Eu estou dizendo assim, o plano que Deus tinha. Sim, é que a gente usa a mesma palavra, plano aqui, mas a gente tem que distinguir o conceito. Uma coisa é, o plano de Deus vai acontecer, ele decretou que vai acontecer, que Deus vai mandar José para o Egito à frente para virar um príncipe ali. E para isso acontecer, ele vai usar a inveja dos seus irmãos. Só que, então está no plano de Deus, está no decreto de Deus. Aquela vontade oculta que a gente não sabe o que vai acontecer, que ele não falou o futuro, então você não sabe o que vai acontecer, e quando acontece você fala o quê? Tudo isso era providência divina para que salvasse a nação de Israel no Egito. José vai falar isso lá no final. Então existe um plano de Deus oculto, misterioso, que está nos decretos dele, que não está ao nosso alcance enquanto ele não acontece. Só que existe um outro conceito, que é a vontade expressa de Deus, quando ele fala, faça isso, não faça aquilo. Então eu não posso dizer que era a vontade de Deus que os irmãos dele vendessem ele como escravo para o Egito, porque isso é pecado. Então a vontade de Deus não é que nós pequemos, é que nós não pequemos. Mas por outro lado, eu vou dizer, tudo isso estava no plano de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não é a vontade expressa dele, mas existe um plano que nós não enxergamos num patamar superior, que nós não vamos nem tentar explicar como funciona, que nós vamos cair, vamos errar, vamos até cair em heresia se a gente tentar,
Mas eu sei, eu confio que Deus está no controle. Eu confio na providência divina. Tudo de ruim que acontece sobre a minha vida pelas mãos de ímpios, eu falo como? Não, mas foi da vontade de Deus sobre a minha vida. Então dou glória a Deus. Se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, então glória a Deus. Agora, é vontade de Deus que um ladrão venha e me roube? Não é vontade que ele roube. Deus não vai falar furtarás, ele vai falar não furtarás. Então não é vontade de Deus que o homem furte. Por outro lado, é permissão de Deus e está no plano secreto de Deus permitir que ele deixe o ímpio me furtar. Estão entendendo a diferença? Estão entendendo? Isso é importante, esse conceito. Porque vai fazer confusão se você não souber a diferença entre a vontade expressa de Deus nas Escrituras, faça isso, não faça aquilo, e a vontade oculta, que eu não sei qual é o plano dele para a minha vida, né? O plano de Deus para a vida de José é que ele sofresse inveja, que ele sofresse violência, que ele fosse vendido como escravo, que ele ficasse 7 anos injustamente na cadeia, porque ele foi acusado, uma falsa acusação de cobiça, de adultério. Né? Tanta gente que sofre falsa acusação de estupro, disso, aquilo, né? E vai para a cadeia, fica na cadeia. Depois descobre, foi falso. Né? Ele sofreu tudo isso. Mas tudo estava no plano de Deus mais amplo. Para quê? Para que ele chegasse no Egito, para que ele prosperasse no Egito. E a história vocês vão ver nas outras aulas, né? Mas a gente tem que ter esse conceito de que existe um plano oculto de Deus trabalhando para o nosso bem, para o bem do seu povo, nas mãos de Deus. Né? Que nem o ímpio pode deturpar esse plano. Mas eles tinham ciúmes e inveja. Ciúmes ou inveja, né? Isso aí eu coloquei como interrogação. Os irmãos de José, eles tinham ciúme ou inveja dele? Qual a diferença entre ciúme e inveja? É parecido, mas não é a mesma coisa, né? Como? Eles queriam estar no lugar de José. José ganhou uma roupa colorida, eu queria também. Então isso é inveja. Se eu quero uma coisa que o outro tem, é inveja. José é mais protegido. Ele é mais protegido. Eu queria estar nessa posição. Então eu vi consultei ali na internet a definição que a academia da psicólogos dá uma definição entre inveja e ciúme. Qual a diferença, né? Inveja é quando eu quero, envolve duas pessoas. Alguém tem o que eu não quero, o que eu não tenho e eu quero o que ele tem. Uma relação de duas pessoas. Ciúmes é uma relação de 3 ou mais pessoas. Eu tenho esse, eu tenho medo de perder esse para esse. Isso é ciúme. Então eu quero reter para mim e tem uma terceira pessoa na história. Então essa terceira pessoa, eu quero proteger a minha desta. Então, os irmãos de José tinham inveja dele. A inveja é o pecado primordial, porque eles querem as coisas que ele tem, querem os benefícios que ele tem. Eles têm ciúme do pai, eles têm medo de perder o pai para o José. Tem os dois sentimentos, mas é mais ciúme do pai do que ciúme do José. Não tem ciúme do José. Se o José morrer, é melhor ainda, né? Eles têm a inveja de José e têm ciúme do pai. Então, tecnicamente, seria mais ou menos essa a relação, né? Ok, então eles tinham aqui a inveja, né? Versículo 11, na minha tradução, traduz como inveja. Seus irmãos, pois, o invejavam. Algumas traduções dizem ciúmes, essa aqui diz invejável. Eu creio que a ideia é mais de inveja com relação a José. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Do que ele está falando aqui? Está falando dos sonhos de José, né? Ele teve 2 sonhos. Então Deus deu sonho para José. Deus deu sonho aqui para José, deu 2 sonhos. Qual foi o primeiro sonho? Ele estava ali no campo e os seus irmãos, eles estavam colhendo, ali fazendo a colheita e fizeram feixe, ali, um bolho ali de cereais, né? Cada um fez o seu feixe, só que os 11 feixes se curvavam perante o feixe de José. Ele contou isso para os seus irmãos, né? Não sei se ele queria compartilhar aquilo que Deus deu para ele, ou se ele queria outra coisa, ou se foi ingênuo de contar isso para os irmãos, né? Mas ele tinha que contar, porque foi a palavra de Deus para ele, né? Se ele não contasse, a gente não tinha profecia registrada. Então ele vai e conta. Olha, aconteceu isso aqui no meu sonho.
Ficaram invejosos. Aqui? Nós vamos nos curvar perante você? O segundo sonho que ele tem, você vai encontrar no versículo... Cadê? 9, né? E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eu tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Sol, lua, 11 estrelas se inclinando perante mim. Meu pai, minha mãe e meus 11 irmãos. A mãe, meia mãe, né? Porque a mãe Raquel já tinha morrido, aqui está se referindo a Lia, né? A esposa do pai. O pai repreendeu pelo sonho, mas no fundo ele guardou no coração, né? Ele fala: mas seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os irmãos odiavam, invejavam, mas o pai guardou. Ele repreendeu, mas guardou. Naquela época os sonhos tinham muita... Claro. Porque hoje, praticamente, a pessoa sonha aí. Geralmente, mesmo naquela época, não é que todo sonho vai vir da parte de Deus, né? Ainda hoje você pode ter um sonho vindo da parte de Deus, mas nós temos a Bíblia, eles não tinham, né? Como é que Deus vai se comunicar? Ele se comunicava muito por meio de sonhos. E este sonho, ele é tão forte que ele vai ser mencionado lá no Novo Testamento. Você vai ver ali em Apocalipse 12 uma menção a este sonho. Nosso tempo já está acabando aqui. Vamos só ver aqui Apocalipse, não vou entrar nos detalhes da interpretação da profecia, mas ele é apresentado ali, os elementos desse sonho são apresentados em Apocalipse capítulo 12. Versículo 1: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse um filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é o filho? Jesus. Bom, o rei que dá reinar sobre as nações só pode ser Jesus. A mãe quem é? Cuidado. Quem é a mãe? A igreja Católica Romana vai dizer que é Maria, né? E vai dizer: olha, tá vendo? Você tem que adorar Maria ou venerar Maria porque ela tem uma coroa aqui, né? Ela, se tem coroa, é a rainha dos céus, então você tem que adorar Maria. Eles não vão usar o termo adorar, né? Mas veja aqui os elementos, né? Que mulher é essa? É uma mulher que dá à luz o filho, sim. Esta mulher, mas é uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Onde você viu esses elementos? No sonho de Jacó, de José, né? Então, no sonho, o que representam o sol, a lua e as 12 estrelas? Não, no sonho. Você está trazendo uma interpretação aqui que não está no texto. No sonho, o que significa sol, lua e 12 estrelas? Pai, mãe e os 12 filhos, ou seja, a nação de Israel, né? Israel, todo Israel. De onde veio o Messias? A mulher que dá à luz o Messias é Israel que dá à luz. A igreja não deu à luz o Messias, né? O Messias fundou a sua igreja. Nós viemos dele, não ele de nós. Mas você tem então esse sonho sendo mencionado aqui. Só chamei aqui a atenção por causa da importância do sonho. Né? Dá para falar que José é um tipo de Cristo, que existe um paralelismo muito grande das vidas, dos fatos que aconteceram na vida dele, com os fatos que aconteceram na vida. Sim. Se você olhar, no capítulo 37, fala que foi pastor de ovelhas do seu pai. Seu pai o amava muito. Foi tentar acusar falsamente no
como se fosse uma morte e ressurreição de José. Depois você tem que ler a história, quem não conhece a história tem que ler, né? Ele é vendido como escravo. Os irmãos queriam matá-lo, mas no final venderam para os midianitas, né? Midianitas não, outro povo estava passando, né? Venderam como escravo para o Egito. E ele foi acabar parando na cadeia ali. 7 anos depois ele é restaurado e é exaltado, né? Parece muito com a história de Jesus, né? Enganado, acusado falsamente, preso, morto, com 2 ladrões ali, um que se converte e outro que não, e que é exaltado depois ressuscitado, né? Alguns acham sim que o paralelismo é forte demais para ser só coincidência, né? Também pode ser uma providência, um tipo de Cristo. Mas só encerrando, irmãos, o ponto aqui é a respeito da inveja e da serenidade de José em meio a tudo isso, né? Ele não sai brigando, lutando para exigir os seus direitos e os seus cumprimentos do seu sonho. Ele não vai correr atrás do seu sonho, né? Quem usa essa história aí para dizer, olha, você tem que correr atrás dos seus sonhos, porque José, Deus deu sonho e Deus cumpriu o sonho na vida. A história aqui é diferente, né? José nunca correu atrás de ser um príncipe do Egito e ter os seus irmãos se curvando perante ele. Aconteceu sem ele buscar, porque ele foi fiel a Deus, e Deus tinha um plano na vida dele. Então, não é que você não deve correr atrás do seu sonho. Corra atrás do seu sonho, se for da vontade de Deus, se forem sonhos corretos, mas a história de José não é sobre isso. Não é sobre ele buscando os seus sonhos e lutando por eles. É um homem temente a Deus, que sofre quieto, assim como Daniel, né? Mais para frente, quieto e sofre todas as injustiças, mas continua confiando em Deus porque ele conhece a palavra de Deus, ele sabe o sonho que Deus deu para ele e a profecia que está sobre ele, né? A inveja é muito perigosa. Por inveja Caim matou Abel, por inveja Ismael foi expulso de casa, inveja de Isaac, né? Por inveja Saul perseguiu Davi, por inveja Daniel foi lançado nas covas dos leões, por inveja Jesus foi crucificado, por inveja Lúcifer caiu. Fuja da inveja. Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Bem, irmãos, vamos encerrar.